Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarim, mais uma vez aqui com vocês, dessa vez então para apresentar uma aula que faz parte da educação antirracista, que é uma trilha que tem a colaboração do Centro de Mídias de São Paulo, da Escola de Formação dos Professores, né, da IFAP, enfim, é uma iniciativa do Governo do Estado da Educação, e que justamente tem como foco, como o próprio nome diz, a educação, a formação de uma sociedade antirracista. Comigo aqui está o intérprete de Libras, o Sidney, eu agradeço a ele. E vamos começar então, essa aula na verdade é uma continuação de uma outra aula dentro do componente Razão e Sociedade, que diz respeito o escrito, né, filosófico sobre questões epistemológicas, né, ou seja, que tem a ver com os princípios do nosso pensamento, né, os princípios a partir dos quais e por meio dos quais nós formamos uma visão da realidade, tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar essa aula. Na aula anterior, iniciamos a reflexão sobre a relação entre o negro e a linguagem a partir do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do filósofo e psicanalista da Martinica, Frantz Fanon. A Martinica é um país antilhano, né? Nesta aula daremos continuidade a esta problematização com a abordagem do processo de colonização e a repercussão da exploração da sociedade colonizada tomada em seu aspecto objetivo, na subjetividade do negro antilhano e das alternativas para a ação diante dessa realidade. Eu vou aproveitar e passar mais um slide, vou comentá-lo logo em seguida. A língua e o mundo. No primeiro capítulo, o problema formulado por Frantz Fanon é o seguinte: quanto mais o negro antilhano adota a língua francesa, mais ele embranquece. Isso porque está implícito na linguagem um mundo no qual se vive. Portanto, a posse da linguagem significa também a posse desse mundo. Pessoal, vamos lá então, temos muito o que dizer a respeito dessas falas, né, desses escritos. É o seguinte: Frantz Fanon é um pensador antilhano, né, portanto ele não é nascido na Europa e também de cor de pele preta, né, ele é um descendente de pais ou antepassados que são provenientes do continente africano, tá certo? E ele está falando então do lugar de uma pessoa que viveu, né, de algum modo a diáspora do Atlântico Negro, ou seja, né, essas pessoas que foram desterradas, que perderam o vínculo com o seu país natal, com a sua terra natal, e perderam o vínculo também com a sua língua natal, ou seja, perderam o vínculo com a história dos seus antepassados mais antigos, tá certo? Por quê? Porque houve esse processo extremamente violento que foi o da colonização desses países da África e também das Antilhas e também da América, né? O Brasil também passou por isso. E essa colonização envolveu esse processo também lastimável de escravização desses povos, né? Então, o que aconteceu ao longo dos séculos foi que essas metrópoles elas enriqueceram com a exploração desses países, e aí se inclui também a França, porque ele está falando então do país que colonizou a Martinica, né? Então ele está falando aí da França. E a França, né, que enriqueceu, que se tornou muito mais poderosa, né, principalmente a partir desse imperialismo da França no século XVIII, XIX, né, e o Frantz Fanon, então, que viveu no século XX, né, portanto, ele viveu um período recente, na verdade. Ele foi convidado, até talvez por uma reparação histórica, a ficar na França, né? Ficar um tempo na França estudando lá. E ele reparou que isso que ele conseguiu era um desejo de muitos dos seus conterrâneos, né? Na verdade, então ir para a metrópole, né? Ir para aquele lugar que colonizou o seu país, era uma ambição de muitos dos seus iguais, né?
E o que acontece foi que, o que aconteceu foi que justamente quando ele chegou na França, ele percebeu muitas coisas, né? Uma dessas coisas que ele percebeu foi que havia uma diferença muito grande de tratamento de pessoas que são migrantes, né? No caso ele era um migrante, e de pessoas da cor de pele que ele tinha também, né? Isso a gente chama de racismo hoje, mas ele vai a fundo nessa história, né? Ele não vai ficar só nessa superfície assim de perceber que houve algum problema, não, ele vai tentar ir na raiz desse problema, né? Então, esse que é o exercício do filósofo mesmo, né? O exercício do filósofo, daquela pessoa interessada em desenvolver o seu conhecimento, etc. E também o Frantz Fanon, psicanalista, como eu havia dito também, né? Então, o Frantz Fanon, ele percebeu que associado a esse fenômeno da diferença de tratamento, da diferença, né, de olhar que ele recebia, etc., dos franceses, ele como um estrangeiro, né, na França, né, havia outros estrangeiros além dele, né, havia outras pessoas de outras partes do mundo além dele, só que ele não se via da mesma forma, quer dizer, tratado da mesma forma como essas outras pessoas de pele branca, por exemplo. Né, havia uma diferença aí. E por parte das pessoas que iam para a França, ele também percebeu uma diferença de comportamento, né? Então essas pessoas elas mudavam o seu comportamento no sentido de que elas meio que desprezavam um pouco aquilo que elas traziam consigo, ou seja, a sua herança cultural, e passavam a aderir outros padrões, etc., a mudar de gosto. Então, de repente, aquela música que eles ouviam antes não era a música mais bacana, a música então passava a ser aquela música europeia e etc. E eles iam, com o tempo e também pela força dos acontecimentos, né? Ou seja, até por uma questão de sobrevivência dessas pessoas no continente europeu, elas iam se desapegando um pouco dos seus costumes, ou dos seus gostos, dos seus padrões culturais mesmo, e aderindo a outra linguagem, né? Daí o problema da língua, né? Justamente, a língua é aquilo que nós falamos, né? Só que na filosofia a gente aprende que a gente não fala apenas a língua, né? A gente vive essa língua, a gente vive na língua, porque é a língua que cria significados, né? A linguagem, sendo mais preciso, né? É a linguagem que cria significado, que relaciona as coisas com as quais nós nos envolvemos, etc. Né? Então é essa língua que ordena o mundo, né? A linguagem, aliás, né? A linguagem que ordena o mundo, que doa significado, etc. Então nós vivemos na língua também, né? Ou na linguagem. É isso que nós aprendemos, e a linguagem, na verdade, ele está identificando justamente com a língua, o aprendizado da língua francesa, né? Então, quando essas pessoas elas retornavam às Antilhas, né, a Martinica, no caso, os seus conterrâneos, eles voltavam com uma outra atitude, né? Essas pessoas elas voltavam desprezando aquela língua que eles falavam e tentando falar com um sotaque francês, talvez, né? Tentando até imitar, não sei se é exatamente essa palavra, mas imitar os trejeitos dos franceses, que também, né, a expressão corporal ela acaba se transformando não, a linguagem corporal ela é linguagem também, né? A linguagem corporal ela comunica tanto, ou às vezes até mais que a linguagem falada, escrita, etc., né? Então, pessoal, vejam só que essa linguagem toda francesa, mas aí ele está se referindo, o Frantz Fanon, ele está se referindo mais por exemplo, ao sotaque, à entonação, o modo como as pessoas falam e etc., e não só as palavras, né? Mas os significados das palavras também, né? Porque uma palavra ela pode conter muitos significados diferentes. Então a escolha pelo repertório assim das palavras a serem ditas vai mudando, e com isso se transforma também aquele ser que vive aquela linguagem, aquela língua, né? E há esse fenômeno. Então as pessoas que voltavam para Martinica, elas eram recebidas
como se elas tivessem voltado de uma odisseia, ou seja, como se elas tivessem alcançado um grande feito na sua vida, né? E talvez até supervalorizados, valorizado excessivamente, às vezes até mais do que pessoas que permaneceram naquele lugar, mas trabalharam lá também, fizeram coisas relevantes. Então não há o mesmo reconhecimento, é como se você realizasse um determinado tipo de trabalho e só porque esse mesmo trabalho, que pode ter tido o mesmo resultado, ele foi feito num país, num outro país, ou seja, no exterior, ele é mais valorizado pelas pessoas do que se você tivesse feito esse mesmo trabalho no seu próprio país, né? Então é isso que ele vivenciou, o Frantz Fanon, e ele mergulhou nesse universo porque, como eu falei para vocês também, ele era um psicanalista, né? Se não me engano, o Frantz Fanon, ele tinha uma formação em medicina, né? Ele era um médico também, mas ele era uma pessoa muito interessada em alcançar essas profundezas do nosso ser, né? Então é por isso que ele vai mergulhar a fundo nessa nossa subjetividade e tentar entender esse olhar que se cria sobre o que é ser negro, né? Porque é essa mesma linguagem que vai dar significado para o ser negro, ou seja, não é algo que é completamente objetivo, né? É uma coisa que tem a ver então com a subjetividade. O que eu estou falando agora? Eu vou tentar explicar para vocês. Nós nesse itinerário, nesse componente razão e sociedade, né, nós temos falado muito aqui a respeito da razão objetiva e da razão subjetiva. E logo no começo da aula mesmo eu falei sobre epistemologia, né? Ou seja, existe um pressuposto na filosofia de que a verdade, então, a verdade sobre as coisas, ou a ordem das coisas está na coisa mesma, né? Ou seja, a ordem está nas coisas mesmas, né? Ou então, existe por outro lado aquele pensamento de que quem organiza essa realidade é o sujeito, né? O sujeito que cria essa realidade também. Aí, portanto, um dualismo, um certo dualismo, um dualismo entre a razão objetiva e a razão subjetiva. De um lado, então, prevalece a questão do objeto e do outro lado prevalece a questão do sujeito. E o Frantz Fanon, ele é inspirado, né, ele é muito inspirado numa filosofia que é dialética, ou seja, que realiza esse trânsito entre o que é objetivo e o que é subjetivo também. Então, ele mostra para a gente como que esse olhar do sujeito, ele é transformado pela realidade concreta e histórica de um povo, né? E essa realidade, pela força que ela tem, ela acaba também retornando para esse sujeito, né? Esse sujeito, ele também é transformado por essa realidade que o interpela. E nesse retorno assim, né, ele também vai criando uma visão de mundo, vai aderindo uma determinada linguagem e com isso esse sujeito ele vai exteriorizar a sua subjetividade, ou seja, ele vai externar todas aquelas ideias, ou então a ideologia mesmo que ele adere, né? Então as ideias que ele passa a defender, mesmo que sejam falsas, elas vão acabar se tornando uma realidade concreta. Então, isso que eu acabei de falar tem a ver com o seguinte, tem a ver com o fato de que esse sujeito que fala uma determinada língua, né, essa língua é algo objetivo, né? Você entende, então, que, enfim, a linguagem, isso que nós aprendemos na escola, é da ordem objetiva. A gente aprende as palavras, a gente aprende os significados de um determinado modo, e esses significados todos, eles estão determinados pela própria realidade que os constitui. Então, por exemplo, a palavra preto, que é o foco aqui dessa aula, ela tem um certo tom pejorativo, ela tem uma carga semântica que é negativa, né? E isso a pessoa vai introjetando. Por quê? Porque as relações objetivas são de exploração do ser negro, ou da pessoa negra, né? Então, esse passado todo histórico de escravização, essas relações que fazem com que as pessoas pretas elas sejam subalternizadas, né? Elas sejam subalternas,
elas sofram explorações, sofram violências, e do modo como isso é naturalizado, do modo como isso é legitimado pela sociedade, no sentido de que sustenta os privilégios de alguns grupos sociais, essa é a realidade concreta. E essa realidade concreta, ela retorna para essa pessoa e acaba interpelando essa pessoa, que vai fazer escolhas, no fundo, né? Mas é muito provável que essa escolha ela seja também um pouco forçada, né? Mas é a escolha de, por exemplo, aderir a esse padrão que é, por exemplo, eu vou me conformar a essa realidade. Em vez de eu tentar vencer essa realidade, em vez de eu tentar resistir a essa realidade, em vez de eu tentar lutar contra os moinhos de vento como o Dom Quixote, eu vou aceitar isso que está se impondo a mim, essas relações todas, e isso tudo vai acabar se transformando nas minhas ideias e nas palavras que eu falo, que tem uma realidade também, né? E essas palavras, então, eu vou utilizando e vou vivendo esse mundo dessas palavras, né? Essas palavras, os sentidos todos que elas têm, eu vou acreditando neles, eu vou sentindo tudo isso que é dito, né? Pelos outros, por mim, e na medida em que eu vou absorvendo todas essas palavras, esses conceitos, eu também vou retransmitindo esses mesmos conteúdos, ou seja, eu vou atualizando essa realidade, eu vou refazer essa realidade no modo como eu me comporto, com as palavras que eu aprendi, com os valores que eu aprendi, né? E esses valores são tanto os valores morais, como também os valores estéticos, o que é o belo, o que é o feio e etc. E tudo isso vai configurando, então, toda uma rede, né, de significados, e é a partir disso que eu vou me situar no mundo, tá certo, pessoal? Então, é por isso que o slide que eu apresentei para vocês tem esse título aí, A Língua e o Mundo, né? É bastante coisa. Eu vou passar mais um slide, vou ler e comentar também. Europeização. Ao longo do texto, o filósofo martinicano menciona diferentes exemplos de atitudes e comportamentos de conterrâneos que retornam à sua terra natal depois de passar uma temporada na antiga metrópole França. Para além de frequentemente o filho pródigo desprezar o patois, patois é isso, né? A palavra que designa diversos dialetos regionais da França metropolitana, e substituí-lo pelo francês oficial, é possível observar em alguns casos uma atitude de soberba. Tal comportamento é incentivado pela celebração que se faz a alguém que se tornou, por assim dizer, mais europeu. Tá aí, tudo que eu expliquei, eu sintetizei nesse texto, né? Que é justamente esse desprezo pelo patois, que são esses dialetos regionais, que são aqueles que são falados na Martinica, por exemplo. E além dessa soberba, a pessoa volta arrogante para a sua terra, como se ela fosse superior aos seus conterrâneos, só pelo fato de ter pisado no solo da metrópole europeia e tudo mais, né? E, ao mesmo tempo, o povo que celebra, né? Essas pessoas que ele é um filho que volta à sua casa, né? O filho pródigo, né? Que volta à casa, e em vez dele ser tratado da mesma forma que os seus conterrâneos que permaneceram naquele lugar, não, ele é tratado de uma forma diferenciada, né? Como se ele fosse realmente uma pessoa com mérito maior, né? Só pelo fato de ter vivenciado a realidade de um país poderoso economicamente, como no caso a França, né? Mas o fato é que ele vai atualizar no seu próprio país aquilo que ele viveu na França. Na França, essa pessoa, ela provavelmente foi discriminada, provavelmente não, com toda certeza foi discriminada, com toda certeza sofreu racismo, e ao retornar a seu lar, ela vai replicar tudo isso que ela sofreu também de uma outra forma, e os seus conterrâneos, eles também vão legitimar essa ação, né? Isso que é o mais triste, e essa história talvez possa fazer sentido para nós. Mas essa é uma história que o Frantz Fanon nos conta, né? Vamos ver então mais um outro slide. Embranquecimento. Ao lado da adoção do idioma da metrópole, ocorre um distanciamento do antilhano
de sua terra natal, que culmina em uma, né, acho que faltou uma palavra, em uma mudança de percepção e de afetividade. Ocorre igualmente uma compreensão de si e dos outros mais próxima da ideia de ser branco. Assim, os costumes do povo de origem passam a ser vistos como se fossem casos de infantilidade ou animalidade, percepções essas que são endossadas pelas ditas ciências ou pseudociências da época advindas da Europa. Então, pessoal, esse ideal de embranquecimento, que eu até comentei aqui com vocês, tem a ver com o fato de que a língua mesma ela traz essa carga semântica de ser branco, né? Ou seja, ela incentiva esse embranquecimento na medida em que essa língua ela foi feita por pessoas que são brancas, né? Ou seja, essa língua, não é que essa língua foi feita, né? Eu estou simplificando muito a questão aqui. A construção das línguas, ela é histórica, né? Ela tem a ver com muitos séculos, muitos milênios, né? Enfim, não, pode voltar aqui, por favor, a câmera? Obrigado. É que eu queria, então, eu queria só mostrar para vocês o seguinte, né? Que toda essa história que é composta pela língua, ela tem todo um processo, né? Povos das mais diferentes origens, né? Dos mais diferentes lugares do globo, participaram dessa construção da língua, né? Então não é uma questão assim, a língua do povo branco, a língua do povo negro, não é bem isso, não é uma questão simples de propriedade. Mas nesse processo histórico de se falar uma língua, há uma predominância, por exemplo, de uma certa parcela da sociedade, aquela que prevalece como justamente o que aconteceu na Europa, né? Então, estamos falando aí da França, que tem uma certa identidade, né? Tem uma certa questão identitária ali também, né? Então, os franceses, ainda mais no século XVIII, XIX, eles estão vivendo o poder, né? O poder do Império Francês, aquele poder de ascensão da classe burguesa, né? Eles estão vivendo esse processo todo de grandezas, né? Essas grandezas todas, elas são cantadas, elas são, enfim... E tudo isso, a língua está na base, né? A língua francesa, que é uma língua de origem latina também, etc., é uma língua que vai, enfim, dizer o que são os franceses exatamente, né? E os franceses, no caso, eles são essa nação civilizadora também, né? Então, existe por trás desse processo de grandeza, né, do imperialismo francês, desse processo civilizador, porque a França também arrogava para si esse direito, né, de grandeza, justamente porque é aquela nação que venceu os seus inimigos, é aquela nação que expandiu comercialmente, aquela nação que antecipou muitos processos na história europeia, como, por exemplo, da ascensão burguesa, etc. Essa nação aí que vai e que também explorou muitas colônias, como no caso a Martinica, etc., é ela que vai dizer o que é verdade ou o que deixa de ser verdade com a língua, né? A língua, ela também é um instrumento nesse caso, então ela tem um valor instrumental, a língua. E é a partir da língua, e por meio da língua, é que se cria então essas verdades elas são plasmadas também nas ciências, nas pseudociências também, que na verdade não eram ciências, né? Daí eu penso num francês também que se chama Gobineau, que ele criou uma ciência falsa, né? Porque pseudociência significa uma ciência falsa, né? Então, mas para que existe esse falseamento da ciência? Justamente para justificar os seus privilégios, para legitimar os seus privilégios, para, enfim, afirmar esses privilégios que estavam em pauta, né? Então, o Gobineau, ele foi um desses cientistas, que de cientistas não tinha muita coisa, mas que criou todo um método para provar uma suposta superioridade do caucasiano, ou seja, daquelas pessoas que têm a cor de pele branca.
E para isso ele fez várias medidas, né? Vários experimentos que não eram científicos de fato, mas que tinham como objetivo de provar a tese da superioridade dos caucasianos em relação às pessoas de cor de pele preta. E isso, então, é óbvio que esse objetivo ele não era confesso, não era uma coisa que poderia ser dita simplesmente, o ser branco é superior ao ser negro. Não, ele deveria, então, dar o status da ciência, né? Ele emprestar o prestígio da ciência a essa conclusão que ele teve, para que essa ideia que ele defendia ela tivesse algum valor social, para que isso que ele estava defendendo fosse aceito mais amplamente, para além, enfim, do seu círculo, né? Mas isso é justamente o problema dessas pseudociências, né? É justamente esse fato de que elas não confessam seus objetivos, é justamente o fato de que elas falseiam os seus métodos e os seus resultados também, né? E que elas têm ali o serviço, esse serviço ele estava justamente, esse serviço era justamente o de reforçar o racismo, né? Então, o racismo é justamente isso, é essa ideologia, mas que também teve a participação das ciências, algumas biológicas, até mesmo a sociologia, para provar de uma maneira equivocada, obviamente, que uma raça ela é superior à outra, né? Então, essa conclusão ela é totalmente equivocada, não preciso nem dizer isso, mas ela foi necessária para, num determinado momento histórico na França, com todo esse contexto que eu falei para vocês, provar essa superioridade que era o que se acontecia também na vida em geral, né? Havia justamente nesse período em que essas ciências elas ganham, ou pseudociências, elas ganham maior notabilidade, elas são mais divulgadas, a simultânea conquista ou exploração, conquista nem é o nome correto, essa exploração, essa violência de povos provenientes da África, e que também ultrapassaram o oceano, né? Então, essas práticas elas continuaram violentas, essas práticas elas continuaram promovendo, quer dizer, aliás, causando vítimas, né? Muitas vítimas dessa violência. E daí a gente já não estava mais falando, por exemplo, daquele período do mercantilismo, né? Que era o período em que prevaleceu a mão de obra escravizada, etc. Não, a gente está falando também do mundo capitalista, né? Desse mundo capitalista, mas que os países ricos, justamente, eles eram ricos às custas de países como a Martinica, que é o país do Frantz Fanon, né? Então, pessoal, eu teria muito mais a dizer, mas infelizmente o nosso tempo ele está se encerrando. Então, eu vou deixar aqui o meu abraço para vocês, né? E a gente se vê então numa próxima. Deixa a sua avaliação aí no código de barras que vai aparecer. E esse material também está disponível no repositório do Centro de Mídias, tá certo? Um grande abraço e valeu!